Muito bem, agora a gente vai para o nosso tema. Eu chamei a nossa palestra aqui de relacionamentos restaurados. E eu quero agradecer aqui ao pastor Vitor, que ele já deu assim um preâmbulo maravilhoso sobre o que eu vou estar falando aqui, né? Dessa restauração que depende do perdão. Então, muito obrigada. É com temor agora que eu venho com mais temor falar sobre o tema, porque o pastor Vitor fez uma explanação aqui maravilhosa, né? Mas eu queria falar para você de uma pessoa, de um personagem que a gente conhece aqui na Palavra de Deus. E eu queria que você imaginasse comigo aqui alguém em uma família difícil, uma família completamente disfuncional. Ontem a nossa irmã aqui, também a missionária, ela falou que ela vem de uma família disfuncional, né? E quem não vem, né? Enfim, nós vamos falar sobre um jovem que ele era muito amado por seu pai, mas que ele causava uma larga inveja aos seus irmãos. Os 10 irmãos mais velhos são orgulhosos e impiedosos. Na verdade, eles são mais do que impiedosos, eles são cruéis. Imagine então se esses homens fossem os seus irmãos mais velhos. E a inveja no coração desses homens tenha se transformado em ódio, tenha se transformado numa amargura, a ponto deles tramarem o seu assassinato. Esses homens, então, além de eles odiarem o seu jovem irmão, eles não amavam o seu próprio pai, porque eles deixaram de considerar a tristeza que esse pai sofreria pela falta do irmão. Eles eram verdadeiramente homens impiedosos, egoístas e cruéis. E por causa então da impiedade desses homens, seu irmão mais novo, ele foi vendido como escravo e por muitos anos ele ficou cativo. Sofreu injustas acusações, além de ter ficado afastado de sua família nos melhores anos da sua vida, talvez. O pai deles acreditava que tinha perdido esse filho. E que ele tinha perdido esse filho para a morte. Ele ficou muito entristecido, abatido, e a palavra de Deus diz que ele ficou inconsolável com a morte desse jovem filho. Mas esse não é o triste fim desse jovem. A nossa história aqui, o fim dessa história, é de relacionamentos restaurados, é de relacionamentos redimidos, é uma história de redenção. Essa história tem um autor, e esse autor é soberano sobre todas as circunstâncias, e ele governa sobre todas as vidas. Ele é o Deus da providência. Essa história fala sobre alguém, nosso Deus, que é o Deus da providência. E nós estamos falando de um personagem muito conhecido, que talvez você já tenha estudado ele na escola dominical, que nós estamos falando de José, conhecido como o príncipe do Egito, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, de toda essa linhagem aí de patriarcas, a quem Deus fez a promessa de que Abraão, né, seria o pai de muitas nações. Isso está lá em Gênesis 17:5. Provavelmente você conhece essa história, você já ouviu falar de José. Você já deve ter ouvido falar do caráter de José, que ele era fiel ao Deus de Israel, e que ele se manteve assim justo. Mas hoje, entretanto, nós vamos ver a vida de José cercada então pela providência de Deus. Nós vamos olhar para o Deus soberano. A história de José inicia no capítulo 37 de Gênesis e vai até o último capítulo desse livro, no capítulo 50. Gênesis, essa palavra significa no princípio. O livro trata então dos primórdios, o início do universo, o início do tempo, da matéria e do espaço, o início da humanidade, o início do pecado, o início da redenção e o início de Israel. Portanto, Gênesis trata do estudo das primeiras coisas.
Os capítulos, então, iniciais de Gênesis são muito importantes, porque além de mostrar o início das coisas, a criação das coisas, explica como que o relacionamento entre Deus e a humanidade foi interrompido. Inclusive, nós temos ouvido aqui desde ontem, o pastor Jonatas já falou sobre isso, né? Que está lá em Gênesis 3. O pastor Vitor, hoje de manhã também, já falou sobre esse rompimento e continuamos nele, né? Mas, pela misericórdia de Deus, pela providência de Deus, pela soberania de Deus, Ele tem um plano. E o plano é o plano A, não é o plano B. Deus não precisa de plano B. É o plano perfeito de reconciliação e redenção de todas as coisas que Ele criou. Então, o livro de Gênesis, ele é o fundamento sobre o qual toda a Escritura, então, repousa. Então, o Gênesis pode ser dividido em duas grandes seções. Uma seção fala da criação do mundo, como tudo começou, e a outra seção, então, é a história dos patriarcas, Abrão e seus descendentes. Então, algo importante que nós devemos saber é que o livro de Gênesis, ele é centrado em Deus. Tem um teólogo chamado John Courage que diz que o público deve entender que o relato da criação trata principalmente de Deus, não da criação ou da humanidade. Gênesis é um livro teocêntrico e não antropocêntrico, que é focado no homem, né, como nós gostaríamos que fosse. Não, Gênesis é um livro que aponta para Deus. O autor, então, desse livro, que nós vamos estudar um trechinho hoje, é Moisés. Moisés escreveu esse livro durante os 40 anos da sua peregrinação no deserto, nos quais Deus se revelou, então, à nação de Israel. E tem alguns propósitos porque Moisés escreveu esse livro. Um dos propósitos era reorientar a cosmovisão, a visão de mundo desse povo que havia sido escravo no Egito por 400 anos. E estava com essa visão do mundo dos egípcios. Imagina, se você fica um ano fora da sua igreja, você já vai ter a sua cosmovisão bem distorcida. Esse povo, ele ficou 400 anos, várias gerações. Eles eram escravos em outra nação, com outra mentalidade. Então, entre outras coisas, esse povo que eles eram escravos, eles adoravam outros deuses. Então, imagina que a mentalidade dos hebreus tinha sido contaminada por todo esse período, por muitas gerações, a esse povo local onde eles viviam. Um outro propósito de Moisés era explicar algumas leis que no cativeiro haviam sido esquecidas pelo povo de Deus. Como, por exemplo, por que você tem que guardar o sábado? Por que você tem que ter o descanso? Ou por que você deve ser fiel ao casamento? Então, algumas leis deveriam ser relembradas pelo povo. Um outro propósito também era fazer o povo entender por que eles foram escolhidos por Deus e se dirigiam a uma terra prometida. Você é um povo escolhido. Por que você foi escolhido? Isso provavelmente já tinha sido esquecido, né? Muitas gerações depois, sem falar em Deus, nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus. E uma outra coisa era que Moisés queria que o povo lembrasse as alianças e as promessas desse Deus soberano. Então, nós temos esse maravilhoso livro de Gênesis, que começa aqui, né? Inicia a palavra de Deus aqui. Algo importante, então, que nós devemos reter é que o que começa em Gênesis é cumprido em Cristo, lá no Novo Testamento. Então, o paraíso perdido pelo primeiro Adão, que pecou, ele é restaurado, e ele é restaurado eternamente no segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Então, a história de José, o príncipe do Egito, e eu vou pedir para você, se você puder me acompanhar, abrir sua Bíblia em Gênesis 37. Olha, eu gostaria de ter várias sessões, porque com esse estudo eu fui
muito abençoada por Deus, muito. E eu vou fazer esse resumo aqui nesses 40 minutos, mas eu recomendo que você, assim como eu me deleitei nessa história, porque cada leitura que eu fiz desse livro, Deus foi abrindo uma cortininha. Então, eu convido você a ler Gênesis de 37 a 50, para você poder se deleitar nessa história da redenção que Deus nos deu aqui. Eu estou numa versão Nova Almeida atualizada, e eu vou ler para vocês a palavra de Deus, então, em Gênesis 37, a partir do versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim, o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então
Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e os venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava lá. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Bem, então nós vemos aqui a história desse jovem que foi invejado pelos irmãos e que os irmãos fizeram esse atentado contra a vida dele. Eu quero ver com você alguns pontos aqui nesse texto. E a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês são 3 aspectos da nossa vida, do nosso comportamento, que ajudam, então, a rompermos os relacionamentos. Então, como nós lemos em Gênesis 37, os irmãos de José, eles estavam com aversão a ele. Por José ser tratado com a idolatria do pai, Jacó. Então, o favoritismo, então, de Jacó com esse filho, ele provoca nos outros filhos essa inveja. E esse favoritismo de Jacó era uma coisa tão exacerbada que era uma idolatria. Ele idolatrava aquele filho. E a palavra finaliza aqui dizendo que ele estava inconsolável com a morte desse filho. Então, o favoritismo, ele gera nas pessoas que não são os favoritos, essa inveja. É uma inveja amargurada. Por que aquela pessoa, ela é tão querida pelo meu pai, que eu amo, por que eu não sou tão amado quanto aquele irmão? E veja que Jacó, ele vai dando vários sinais desse filho que era mais amado, né? Ele faz uma roupa diferente para esse filho, uma túnica de mangas compridas, que quer dizer que esse filho não tinha o trabalho do pastor, porque ele tinha as mangas compridas. Quando você trabalha em casa, vou fazer uma analogia aqui, bem tola, mas vou fazer. Quando você trabalha em casa, você não trabalha com uma roupa fina, de manga comprida, não é? Você põe uma roupa de trabalho. Então, aqui a gente já observa esse favoritismo de Jacó com esse filho mais novo. E, além do mais, ele não envia esse filho mais novo junto com os outros irmãos que estão no campo pastoreando o rebanho. Esse irmão está lá, no ar-condicionado, com o pai dele na tenda lá. Então, somente depois que o pai envia José. E outra coisa é que José, ele apontava os erros dos irmãos. E isso também incomodava os irmãos. Quem é esse pirralho, irmão mais novo, que fica falando para o nosso pai aquilo que a gente faz de errado, não é? Então, isso muitas vezes acontece conosco quando a gente confronta um irmão com os seus pecados.
E isso aborrece, né, essa pessoa que está com um pecado de estimação. Então, esses sentimentos intensos, profundos, que os atormentavam nas suas entranhas, fizeram com que esses irmãos mais velhos, eles desejassem eliminar o jovem José. Eles queriam cancelar, né? Como nós diríamos hoje, vamos cancelar essa pessoa. E será que é possível realmente a gente cancelar alguém? Né? E era uma coisa, quando a gente quer cancelar alguém, na verdade, nada mais é do que nós queremos matar essa pessoa. Isso é o que está no nosso coração, né? Então, a impressão que temos é que esses sentimentos tão profundos e maus, eles incomodavam tanto esses irmãos, que eles não sabiam como se libertar disso. E então eles imaginaram que a única solução de cancelar, de tirar, até de resolver esse sentimento de inveja amargurada que eles tinham, era eliminar esse irmão. Vamos matar esse irmão, a gente resolve o nosso problema de inveja. Fica tudo certo. Então, não é assim que nós pensamos quando nós não conseguimos resolver alguma coisa? Vamos eliminar, o pastor aqui falou dos dois polos, vamos ficar longe, não vamos ver essa pessoa, né? Então, temos essa parte, então, externa a nós do problema, que é o outro, né? O outro sempre é o problema, né? Nunca nós, claro, o outro é o problema. Então, nós acabamos fazendo o quê? Nós abraçamos um vitimismo muitas vezes, né? Mas veja bem, irmã Renata, eu sinto esse ódio pelo meu irmão porque meu pai, nananana. Ou você pode pensar também assim, nossa, eu tenho essa amargura de coração porque o fulano me abandonou, ou porque o meu irmão me tratou tarará, tarará, tarará. Então, a gente acaba sempre, como Evas perfeitas que nós somos, jogando a culpa no outro, né? E ficamos vítimas, nós ficamos reféns desse pensamento de que nós somos vítimas das ações dos outros e que nós estamos retidas, nós ficamos retidas nesse vitimismo da ação alheia nas nossas vidas. Então, ficamos reféns das circunstâncias. Mas nós esquecemos que nós temos um Deus soberano, que planeja todas as coisas e que providencia todas as coisas. Mas mesmo assim, nós queremos resolver essas crises, nós queremos resolver os nossos afetos com as nossas próprias estratégias. Nós queremos nos auto-justificar, de alguma maneira, nós queremos ficar no lugar de Deus e resolver com as nossas próprias mãos. Mas nós esquecemos então que o Deus da providência, Ele providencia o palco, os autores, o enredo, Ele é o autor maior da vida, Ele é o centro dessa história. Então, os irmãos, eles acreditavam que a morte de José ia resolver esse mal que eles tinham dentro dele, a inveja, o ódio, a amargura, iam resolver, a gente eliminando José, a gente vai ser alvo do afeto do nosso pai, que só tem olhos para José. E será que muitas vezes nós não pensamos assim, se essa irmã não estiver aqui na igreja, o pastor vai ver o meu ministério, não é? Nós não temos essa competitividade muitas vezes de pensar, Deus não pode me amar porque eu tenho esse irmão aqui que é muito mais amado por Deus do que eu. Mas será que Deus só pode amar uma pessoa? Será que o seu pai ou a sua mãe só pode amar uma pessoa? Sim, nós estamos num mundo quebrado e muitas vezes isso acontece. Mas nós vamos ver aqui como que Deus vai nos mostrando a condução dessa história de José, para que a gente possa chegar, culminar naquilo que nós ouvimos agora, nessa primeira palestra da manhã, nesse perdão que nós precisamos, nós somos necessitados desse perdão.
A culpa, então, pelo pecado desses irmãos que estavam com essa consciência cauterizada, de que eles não podiam enxergar o seu próprio pecado, eles só enxergavam, eles estavam tão cegos pela inveja e pelo ódio, que eles não conseguiam enxergar neles mesmos essa inveja e esse ódio. Eles estavam com a sua consciência completamente cauterizada. Então, isso levou-os a viver embaixo dessa culpa de querer matar o irmão. A gente vai ver isso aqui para frente. Então, a gente viu aqui que a idolatria do pai pela vida de José revela o que havia no coração dos outros filhos. Inveja amargurada e ódio ressentido. Isso é o que tinha no coração dos outros filhos. E veja, eu quero que você perceba que muitas vezes a gente se coloca na posição de vítima, porque o meu pai, ele só olha para outra pessoa, por isso que eu tenho ódio do meu irmão. Mas veja, o ódio no coração está lá no seu coração. Na verdade, o favoritismo do pai, ele só destampou o que tinha no coração dos irmãos, porque já estava lá dentro, né? Então, uma bomba de sentimentos levam os irmãos a intentar o assassinato do jovem José. Porém, o seu egoísmo e a sua avareza os fizeram vender José em vez de assassinar José, porque eles viram que eles receberiam algum lucro com isso. E interessante, porque eles falam aqui que não façamos mal a ele. Eles não estavam percebendo que vender José também era fazer mal ao irmão. Enfim, então eu quero que você volte comigo aqui no texto, no versículo 27, e perceba que eles estavam, então, tão afastados de Deus, com o coração tão endurecido, que esse mal de vender o irmão, para eles era uma coisa que estava ok. A corrupção no coração desses homens os fizera ir cada vez, então, mais longe de Deus, e isso faz um contraste, então, com a vida de José, que, embora tivesse sido vitimado pelos pecados dele, manteve-se firme na bendita esperança da fidelidade do Senhor. E a gente vai ver essa história aqui para frente, como José se mantém firme. E esse José, então, foi muito corajoso. Então, nós vimos aqui 3 aspectos que colaboram para romper relacionamentos, para dificultar os nossos relacionamentos, que é a inveja, o ódio, causado pela idolatria. Essa idolatria do pai causou inveja e ódio no coração dos irmãos mais velhos. Mas vamos agora começar a descortinar as boas notícias. A graça de Deus, ela vai nos sustentar nessa rejeição, na humilhação e na injustiça. No capítulo 41, então, inicia a ascensão de José à liderança de toda a terra do Egito, quando podemos observar que ele se manteve, então, fiel à aliança de seus pais e confiante nas promessas de Deus. Além disso, no capítulo 41, narra que José havia esquecido e abandonado o seu passado sombrio, quando ele dá ao seu filho o nome de Manassés. Então, Gênesis 41, 51 diz, ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. E veja, aqui a gente pode já ver a mão poderosa de Deus, porque eu não sei o seu coração, mas se eu tivesse passado por irmãos abusivos como esse, eu realmente penso que eu seria mais amargurada do que eles. Pensando que meus irmãos mais velhos, aqueles irmãos que deveriam cuidar de mim, aqueles irmãos que deveriam me ensinar, eles intentaram a minha morte. Isso é uma coisa bem pesada, né? Eu conheço uma irmã que o pai dela falava que queria que os filhos morressem. E ela, até hoje, ela fala sobre isso,
que é uma coisa muito forte para nós, pensar que alguém deseja nos eliminar, né, da existência. Mas aqui nós vemos, então, a bendita graça de Deus na vida de José, que não se tornou um homem derrotado, então, por essa desgraça familiar, nem ficou amargurado e nem se desviou do Senhor Deus. Embora ele tenha ficado, não 1 ano, nem 2 anos, nem alguns meses, ele ficou 20 anos na terra do seu cativeiro, e ele estava, então, nessa terra, sem adorar o verdadeiro Deus. Ao contrário, ele estava vendo nessa terra a adoração de deuses estranhos que os egípcios faziam. Mesmo assim, a bendita graça de Deus manteve José fiel ao Deus soberano. José, então, não havia sido apenas rejeitado pelos seus irmãos, mas ele foi enviado para longe de casa, longe, então, das promessas, né, de Deus para a terra prometida. Ele foi escravizado e ele ficou anos preso injustamente. José poderia ter se rebelado contra Deus? José poderia ter virado as costas para sua família? José poderia ter tocado sua vida próspera sem olhar para o passado? Ele poderia ter feito isso. Ele poderia usar a desculpa que ele foi rejeitado, humilhado, esquecido pelos seus irmãos, pela sua família. Mas José nos mostra um coração voltado para Deus, com bom ânimo, aguardando a bendita graça nas promessas do seu Senhor. Então, a graça que sustentou José em toda a difícil jornada é a mesma graça que você e eu temos hoje disponíveis em nossa vida. E agora a gente vai começar a falar sobre as ações de Deus na restauração de relacionamentos. E eu vou ler agora Gênesis 45, do versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra, é do versículo 4. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então vejam, José estava há 20 anos sem ver a sua família. Então José diz aos irmãos para buscarem o seu pai Jacó. Ele questiona se o pai estava vivo. Você vai ler toda essa história, leia Gênesis 37 a 50 para você acompanhar aí toda a história. E aí toda a sua família, então ele quer resgatar essa família, e essa família toda então vem para o Egito com todos os familiares, com todas as suas posses. Eles saem da terra prometida e voltam para o Egito. Então, no capítulo final aqui, no final desse capítulo nós lemos: e lançando-se ao pescoço de seu irmão, Benjamim, então, que volta, né, com a família, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Então, aqui a gente vê o que acontece na reconciliação desses irmãos. Eles se abraçam como uma família, talvez pela primeira vez. 20 anos se passaram, José é distante de toda a família, mas eles têm uma linda história.
E eles se abraçam pela primeira vez, todos os irmãos, e choram. José beijou aqueles homens que tramaram a sua morte. José beijou aqueles homens que o odiavam, que tanto tempo fez com que José sofresse injustiças, humilhação. José amou aqueles homens, beijou aqueles homens, abraçou aqueles homens. Homens que o venderam, que separaram ele do amor do Pai. Aqueles homens que eram ímpios, cruéis, egoístas, invejosos, estão sendo aqui perdoados e choram juntos com as suas vítimas, aqueles homens choram todos juntos. Então você pode ver aqui os primeiros frutos afetivos da reconciliação: amor, paz e confraternização. Não era só uma reunião familiar confusa, como muitas vezes nós temos reuniões aí de eventos que um familiar não está falando com o outro, que um familiar está magoado com o outro. Mas aqui, mais do que uma reunião, está realmente acontecendo uma confraternização, um encontro de pessoas que estão se perdoando. Jesus, então, fez com que esses irmãos examinassem o seu próprio coração. Cada um deles com a sua sacola carregada de culpa, amargura, remoendo em seus pensamentos o mal que havia praticado contra seu irmão mais jovem, seu pai e principalmente contra Deus. Esses irmãos, então, eles foram capazes de sondar o próprio coração. Eles estão aturdidos, porque eles não imaginavam que o irmão estava vivo e que agora o irmão tinha o poder daquela terra que dominava o resto do mundo ali, né? Em toda essa narrativa, então, da família, nós podemos encontrar essa perplexidade dos personagens confrontando o mal que habita dentro deles mesmos. Será que você é capaz de olhar, de sondar e ver o mal que você tem em você mesma? E o que esse mal é capaz de fazer para os outros? O pastor Vitor aqui, o reverendo Vitor, deu uma imagem que eu gostei bastante. Nós estamos num grande baile e muitas vezes nós pisamos nos pés dos outros, do parceiro de dança, e muitas vezes os outros pisam nos nossos pés. E nós precisamos saber esse movimento, não só de tirar o pé no horário certo, como o irmão falou, mas da gente saber perdoar aquele que pisa no nosso pé, né? E aqui nós vemos que eles estão com os corações deles sendo sondados. Deus, então, ele vai realizando a vontade dele, do Deus soberano, por meio das ações das vontades humanas. E ele faz isso sem ele violar a liberdade dessas vontades humanas. Então, embora os irmãos de José fossem verdadeiramente culpados pela traição contra ele, a providência de Deus estava agindo até mesmo por meio do pecado desses homens. Gênesis 50, que é o último capítulo aqui de Gênesis, versículo 20 e 21, diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros, e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Mas observando a vida de José, que foi enviado pelo pai para buscar os irmãos, eu quero lembrar você que nós temos um outro personagem que também foi enviado por Deus, pelo pai, a uma terra distante, a seus irmãos, e esses irmãos também o rejeitaram, e eles preferiram as trevas do que a luz que esse irmão trazia. E nós estamos falando do nosso Pai Celestial, que nos enviou Jesus Cristo.
Jesus Cristo, então, assim como José, ele sofreu um atentado pelos seus irmãos pecadores, nós. Ele morreu por esses irmãos, nós, cobrindo com seu sangue inocente, então, os seus e os meus pecados. Nós temos os nossos pecados maravilhosamente cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele derramou até a última gota de sangue do seu corpo ferido por amor a nós. Jesus derramou sua última gota de sangue. Ele nos amou, pecadores, inimigos de Deus, e ele veio para isso. Jesus, então, ele sofre não só a rejeição dos irmãos, mas a própria rejeição de Deus Pai quando ele está na cruz. Ele foi separado de Deus ali, para nos purificar dos nossos pecados, de inveja amargurada, de ódio ressentido e de toda, me perdoem a palavra, prostituição espiritual, que é a nossa vida de idolatria, muitas vezes. Então, Cristo é maior do que o nosso passado de sofrimento. O reverendo Vitor falou disso também. Nós temos um passado, o nosso passado importa, mas eu espero e realmente desejo que você não fique ancorada no mal do seu passado, mas que você realmente possa olhar para Cristo, que nos resgatou desse mal. Já está pago o preço. Esse mal já está pago. E ele está pago com o sangue de Jesus Cristo. A gente não precisa ficar parada, estagnada no mal que nós sofremos. Nós podemos todos os dias nos lembrar do Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia e está vivo. Jesus Cristo vive e nós podemos estar ancoradas nessa verdade todos os dias. Isso nos purifica da nossa consciência, dos nossos afetos que estão mortos. Chega desse passado de abusos, não é? Olhe para Cristo, então. Não fique agarrado em seu passado, aos abusos que você sofreu, aos afetos desordenados e intensos que puxam você para a sua carne, que te distanciam da reconciliação. Vá para Cristo. Cristo disse que Ele não rejeita ninguém que vai até Ele. Você crê nisso? Amém. Jesus veio para nos dar libertação. Ele fala em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O seu sofrimento do passado não é a sua identidade, não é. A sua identidade é Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E Cristo veio porque Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Olhe para Cristo. Ele é a sua identidade. Ele é o seu modelo. O que define a nossa identidade, a sua identidade, a minha identidade, é a nossa união com Jesus Cristo. O poder de Deus, então, ele é revelado nessa morte e na ressurreição de Cristo. Ele é a providência do nosso Deus para a reconciliação dos nossos relacionamentos rompidos e quebrados. Primeiro, a reconciliação vertical com o nosso Deus e Pai, mesmo sendo inimigas, mesmo nós rejeitando a Deus, Ele enviou o seu Filho bendito para que houvesse essa reconciliação vertical. Mas também essa reconciliação, ela vai nos proporcionar a reconciliação horizontal com os irmãos. Não é maravilhoso isso? Hoje você pode ser reconciliada com o Pai, se você ainda não tem essa reconciliação, eu te convido hoje
a estar rendida no lugar certo, diante do Pai. E você pode se reconciliar com os seus irmãos, não importa o seu passado. Jesus veio para reconciliar. O poder, então, ele é de Deus, mas você precisa buscar esse poder, você precisa buscar a reconciliação com o ofensor. José buscou a reconciliação com seus irmãos. Jesus mostrou-nos então esse caminho de reconciliação, a cruz, o amor derramado até a última gota de sangue. Será que você tem se esforçado? O reverendo Vitor falou que tem um custo. Sim, tem um custo. Nós, então, como imitadores de Cristo, buscamos, então, vivermos em paz com todos. E agora, para a gente concluir, eu queria dizer que todos os relacionamentos, eles serão restaurados eternamente. Naquele lugar que não vai haver mais dor, nem dor física, nem no nosso coração. A gente pode não esquecer, não é? O que nós vivemos, mas nós não vamos mais sentir dor por causa disso. Então eu quero levar você agora, eu quero te transportar para esses relacionamentos restaurados, que serão eternamente restaurados, sem dor, sem lágrimas, sem pesares, restaurados. Então, quando nós passamos por relacionamentos rompidos, nós não podemos ver naquele momento, muitas vezes, o que Deus está fazendo no todo, não é isso? A gente fica naquele pedacinho da nossa vida, envolvidos com os nossos direitos, mas eu mereço isso, ou eu não mereço isso, aquele direito ressentido, né, que a gente tem. Nós ficamos ensimesmados, muitas vezes, em torno de nós mesmos e do que nós estamos sentindo, e como o outro não pode me amar. Então, esse ressentimento, essa coisa da gente ficar rodando rodando em volta do nosso umbigo, ensimesmadas, né, com o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo. Será que José pensou isso? Com certeza, né? Olha, o que eu estou passando, mas ele não ficou retido nisso. Então, relacionamentos restaurados, eles vão depender de uma mudança. E veja, é uma mudança de coração. E é uma mudança que vai acontecer tanto no coração do ofensor, como no coração do ofendido. O coração do ofensor, então, ele precisa amar mais o próximo do que a si mesmo. Vou repetir para vocês. O coração do ofensor. Aqueles irmãos, né? Eles estavam amando muito mais a si mesmos, pensando que meu pai ama mais a José, eu vou tirar José da frente para que meu pai possa me amar do jeito que ele ama José. Então, o coração do ofensor precisa mais do próximo, amar mais o próximo do que a si mesmo. Mas também precisa confessar a sua culpa, pela inveja, pelo ódio. E ele precisa se agarrar, então, como eu e você, na generosa graça de nosso Senhor, que nos purifica todas as vezes que nós confessamos o nosso pecado. Eu penso que um grande passo para a reconciliação de relacionamentos é você se aquietar diante do Espírito Santo de Deus e pedir para Ele mostrar o que está no seu coração verdadeiramente. E que você possa confessar, então, esse mal que tem dentro de você, para que Jesus Cristo te purifique. Porque Ele é fiel e justo para purificar. Não é o que a gente sente, o que a gente pensa. Jesus Cristo é fiel e Ele nos purifica. E o coração do ofendido, ele precisa, então, amar mais a Deus do que a si mesmo. Deixando a idolatria do eu, que é chamada de egolatria, confessando então a sua autocomiseração e confiando no Deus das promessas, que promete nunca nos abandonar. Foi isso que José fez. Ele não se esqueceu do Deus das promessas, ele continuou firme com o Senhor. E nós dependemos da bendita graça de nosso Deus, que está disponível. Essa graça está disponível
para você, para mim, para cada um de nós hoje, agora. Se agarre na graça. Então, corações transformados, eles dependem dessa graça. Nós não percebemos que Deus é quem providencia cada circunstância que passamos. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de passar pelas provações, pelos maus momentos, pelos desafios. Porque nós pensamos assim, não, Deus me ama, Ele não quer isso para mim. Mas muitas vezes é nesse desafio, nos desafetos da vida, que você só vai poder olhar para Deus. Não tem outro lugar para você olhar. E é isso muitas vezes que Deus quer que você faça. Então Ele vem te chacoalhar. Fala, olha para mim, eu estou aqui. Deus, sabe o que acontece quando Ele faz isso? Ele quer o louvor para a glória dEle. Não é nada do que a gente faça. É a glória de Deus. É Deus que faz. Deus providencia na nossa vida circunstâncias para que a gente possa crescer espiritualmente. Para que a gente possa criar um relacionamento firme com Ele. Um vínculo de amor verdadeiro com alguém que caminha junto com você no dia bom e no dia ruim. Então, esse Deus da providência, Ele providenciou, então, o resgate dessa humanidade caída, com todas essas nossas falhas e pecados. O Deus eterno, que não muda, que não falha em cumprir as suas promessas redentoras, esse Deus é o nosso Redentor. Você pode ver isso, então, com os olhos da fé. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor e Consumador da sua fé. Olhe hoje, olhe amanhã, olhe todos os dias da sua existência até que Ele volte. Jesus, Ele quer o seu coração. Jesus quer restaurar, primeiro, o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento restaurado com Deus, então, ele vai resultar, ele vai possibilitar a sua restauração com os outros. Então, o amor é capaz de cobrir todos os pecados. E é no amor de Jesus que nós confiamos. Esse amor. O amor de Jesus, então, restaura os nossos relacionamentos, porque Ele quer que sejamos um com Ele. Um corpo. Um corpo, todos nós, e um cabeça, Cristo. E quem ama a Deus, que não vê, esse pode amar a seu irmão a quem vê. Nossa esperança, então, está no céu, porque Jesus vive. Jesus Cristo, então, como nós falamos lá no começo, Ele é a promessa cumprida que nós temos em Gênesis 3. Jesus é a promessa cumprida. Jesus é o Redentor da história, que culminará com toda a terra cheia da glória de Deus. Essa história, meus irmãos, é sobre Deus. Nós somos aqueles personagens coadjuvantes que fazem parte de uma partezinha da história. Nós somos aquela nuvem de vapor. Mas você e eu somos uma peça dessa história. Fazemos parte dessa grande e maravilhosa narrativa divina da redenção, onde não haverá mais relacionamentos rompidos, eternamente restaurados, reconciliados, em nome de Jesus. Aleluia. Provai e vede como o Senhor é bom. Eu quero orar por nós agora. Bendito Deus, nós nos deleitamos, Senhor, na revelação que o Senhor traz para nós na Tua palavra. Pedimos o Teu perdão primeiro, Senhor, porque muitas vezes nós somos tão negligentes em buscar essa revelação que o Senhor tem graciosamente nos dado. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale aqui com os corações e que a Tua bendita graça seja derramada, Senhor, na vida de cada um dos irmãos aqui que precisa de relacionamentos restaurados, de relacionamentos redimidos. E se houver alguém ainda que possa ser um auxiliar, um mediador, para ajudar outros a restaurar relacionamentos rompidos,
que o Senhor dê essa visão, essa maturidade para essa pessoa também aqui. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz e maravilhosa. Obrigada pela comunhão dos teus santos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Gente, teve perguntas aqui. E quem sabe, né? Vamos ver se a gente joga para Vitor. Ele ficou aqui, não se esconda não. Deixa eu só mostrar aqui a Renata. Enquanto o pastor Vitor está lendo ali, deixa eu passar aqui algumas informações em relação ao restaurante, tá? Aqui tem alguns lugares próximos que dá para ir andando, depende da dinâmica de vocês, do que vocês desejam comer. Tem um pátio aqui, logo quando sai aqui, no final dessa rua, no sinal. Tem a Pizzaria Atlântico também, na Rui Barbosa. Se alguém quiser um lanche, tem McDonald's também ali já perto da Agamenon, né? E tem a Vila Amizade também, os mais próximos, assim, que daí andando, Vila Amizade aqui na rua, né? Você pega aqui a Rua das Pernambucanas, entrando aqui a Rua da Amizade, tem Vila Amizade também. Muitas vezes o pessoal vai mais na Pizzaria Atlântico, que junta um grupo e dá para ir andando também aqui pela Rui Barbosa, tranquilo também, tá certo? E aí, decidi? Obrigada, Paloma. Então, você quer ler, Paloma? Perguntaram aqui. Apesar de José perdoar sua família, ele sabia a dimensão do que aconteceu. Ele acolheu eles em terra egípcia, mas também ele colocou sua família para morar em outra cidade. Ele cuidou deles e ia visitá-los uma vez na semana, mas não convivia com eles. Você poderia falar sobre perdoar e limites sem perder, sobre perdoar e limites sem perder a essência de Cristo? Bom, olha, eu não tinha essa informação de que ele vivia longe, que ele ia visitar uma vez por semana, não sei de onde a pessoa tirou essa informação. Eu li bastante coisa sobre José, tenho lido sistematicamente há mais de mês, e eu não tive essa informação em nenhuma das minhas fontes, que eu considero fontes seguras, né? Então, não sei de onde saiu essa informação. Mas, de qualquer maneira, perdoar, conviver, ter comunhão, são coisas distintas, né? Então, muitas vezes, o irmão deu um exemplo aqui de uma pessoa que ele tinha uma dificuldade na área financeira, então ele acabou pecando de novo naquela área. Então, muitas vezes, a pessoa pode ter sido perdoada, já pode ter sido pago o prejuízo que ela fez e tal. Lembrando que Jesus já pagou com o seu sangue, né, pelos nossos pecados.
Mas isso não significa que você vai perdoar e você tem que ter uma vida de novo de convivência íntima, conviver com essa pessoa dentro da sua casa, enfim. Perdoar é você cancelar a dívida. E isso não quer dizer que você... Acho que são duas coisas distintas aí. Uma coisa é você perdoar, cancelar a dívida da pessoa, e a outra coisa é você conviver com essa pessoa. Então, nós temos, infelizmente, ainda pecamos, somos pecadores, vamos continuar pecando até a volta do Senhor Jesus, e a gente tem que saber distinguir. E a gente pode, eu penso assim, que a gente pode continuar amando essa pessoa, amando no sentido espiritual, sem precisar, muitas vezes, conviver, porque essa pessoa foi um agressor, foi um abusador, será que ela não vai fazer isso de novo? Será que você precisa conviver com essa pessoa? Eu penso que a gente poderia voltar a a convivência com a pessoa, num caso extremo assim, se a pessoa realmente mostra sinais de mudança, como José testou os irmãos para ver até onde eles tinham mudado, se eles ainda continuavam egoístas, pensando mais neles do que no pai. Então, se eles iam se importar com a fome da família, se eles iam voltar para buscar o irmão que tinha ficado preso. Houveram vários testes para José perceber se o coração dos irmãos realmente tinha tido uma mudança. Então, eu não penso que conviver com a pessoa é você mostrar amor por ela e perdão por ela. São coisas distintas. Perdoar e conviver são coisas distintas. E perdoar e amar na convivência são coisas distintas. Você pode perdoar e não precisar conviver com a pessoa. Não precisar visitar uma vez por semana, que talvez tenha sido a ideia que ela deu aqui, dizendo que José visitava a família. Você pode, talvez Deus restaure de uma maneira sobrenatural e faça com que você conviva todos os dias. A gente não sabe, o poder de Deus a gente não consegue calcular. Então, eu creio que, eu sempre falo assim, tudo é possível àquele que crê. Então, Deus pode restaurar tudo de uma maneira sobrenatural.